Aqui é a plaquinha da LG. Essa placa aqui desse evaporador. Deixa eu virar ela aqui, ó. Deixa eu virar ela de frente. Tem aqui essa plaquinha, tá? Isso aqui não é a do cliente. Já é outra nossa. Inclusive foi que a gente tirou o componente para salvar a placa do cliente. É uma placa doadora. Energizamos, não deu nada. Quando eu falo secundário para vocês, eu tô falando desses capacitores aqui, ó. Esse aqui, esse daqui. Eu tenho aqui o transformador. Ele vem aqui do capacitor de potência, o primário. Chaveador que chaveia o transformador e gera o secundário. Aqui eu tenho o regulador de tensão. Se eu pegar esse regulador e jogar uma tensão nele, ele vai ligar o display, bipar, todo o funcionamento, jogar a tensão de trabalho dele, no caso 5 volts do regulador. Eu gosto de jogar 12 volts na entrada do regulador para ver se ela gera os 5 volts. É isso que eu faço geralmente. Quando nós fizemos isso, um componente aqueceu. Que componente foi esse? Um transistor que fica nessa posição aqui, ó. Um transistor que fica nesta posição, nessa posiçãozinha aqui, certo? Esse transistor aqueceu. Aí vamos lá, beleza, ele aqueceu. Deixa eu fazer uma varredura nele aqui. Meu multímetro aqui na escala de continuidade. Aqui que os 3 pinos dele, ó. Se fosse igual esse daqui, eu tenho base, coletor e emissor. Base, coletor e emissor. Base, coletor e emissor. Base, coletor e emissor. Base é acionamento. Beleza? Vem um acionamento para cá. O coletor, ele vem aqui, ó, desse capacitor aqui, ó. Chama de continuidade, ó. Daqui pra cá, ó. Tá vendo? Ó? Tá bipando, ó. Dando 1 ohm. Então a mesma trilha. Esse aqui é o secundário. Para ser mais preciso, esse aqui é o 12 volts, ó. É a entrada do regulador 7805. É a entrada do regulador. Aqui é o regulador, ó. Se eu virar aqui, ó. Aqui é o regulador, ó. Aqui é a entrada dele. Se eu pegar a entrada dele, ela tá dando continuidade pro emissor. Tá? Dando continuidade pro emissor. Então chega a 12 volts do emissor. Se chega a 12 volts do emissor, me leva a crer que esse aqui é um transistor PNP. Quando eu aciono a base, ele fecha contato. Ele fecha e manda 12 volts para onde, ó? Aí eu fui seguir aqui a trilha. Peguei o coletor aqui e fui seguindo. E ela vem para cá, ó. Para esse pino aqui. Preto. Ó, o coletor. Vem para cá, ó. Tá? O coletor vem para cá e... Que conector é esse? Eu fui seguir que conector é esse. Quando eu vejo esse conector, ele é esse conectorzinho azul, tá? E ele vem, ó, tô com outra placa aqui. Vou tirar aqui um pouco mais do zoom. Tô com outra placa aqui, que ela tem a plaquinha, ó, conector azul. Outra placa igual, tá? Conector azul vem pra onde, ó? Conector azul vem pro Wi-Fi. Uma plaquinha de Wi-Fi, né? Interface de Wi-Fi. Beleza. Esse transistor tá aquecendo. Quando eu fui medir aqui, ó, essa plaquinha, ela tem esse capacitorzinho aqui, ó. Fui medir esse capacitor. Eu vou medir aqui agora, ó. Ver quanto é que vai dar. Essa aqui tá boa, tá? 6.65K, ó. 600K. Certo? Dando 600K. Ou é uma resistência ok. Tava dando um curto quando eu medi. Eu disse, opa, será que essa plaquinha tá em curto? Foi o que eu fiz, ó. Como eu disse, qualquer pessoa poderia reparar essa placa. Foi o que eu fiz. Desconectei aqui. Desconectei, que eu energizei, a placa voltou a funcionar. Só que o transistor aqui entrado em curto, né? Como eu forcei a partida dele, ele aqueceu e entrou em curto. Aí o transistor morreu mesmo, eu tive que trocar o transistor. Mas quando eu tirei a plaquinha, a placa voltou a ligar a fonte. Vou analisar a plaquinha. E ao analisar a plaquinha, ó, a plaquinha ela tem esse CI, esse capacitor estava em curto, e depois esse CIzinho aqui aqueceu. Ao retirar esse CI e o capacitor curto sumiu. Eu poderia até reconectar ela de volta no sistema, o sistema ia ligar. Ah, detalhe, eu substituí também o transistor, né? Substituí também o transistor, que estava com problema. Aí eu vi o quê? Que o transistor... Por que quando eu medi lá a tensão, a resistência no secundário, que se eu medir, ó, se tiver um curto no 12 volts, se eu medir aqui do regulador, do GND pro 12 volts, vai dar um curto. Se eu medir do GND pro 5 volts, se tiver um curto no 5 volts, vai dar um curto também. Por que eu medi e não deu curto? Porque só quando energizava, aí é a dificuldade dessa análise, ó. Só quando energizava, que o micro mandava sinal para acionar o transistor, quando o transistor fechava, é que dava um curto e matava a fonte. Puxava a corrente muito alta e matava a fonte. Já que, preste atenção, ó, esse transistor aqui, ele conecta 12 volts com a alimentação da placa.
Quando ele fecha aqui, manda 12 volts para cá e aqui está em curto, puxa uma corrente muito alta do regulador. Ele não consegue manter a corrente, ele derruba a tensão. Quando o transistor fecha o contato, que manda 12 volts para a plaquinha está em curto, ele vai puxar uma corrente muito alta, curto é baixa resistência. Puxa a corrente muito alta, essa corrente muito alta, 12 volts da fonte, não consegue manter essa corrente muito alta, ele derruba a fonte e mata a fonte. Como ele mata 12 volts, os 5 volts também fica prejudicado, porque o regulador aqui regula de 12 para 5. Como o 12 volts cai, os 5 volts também cai e a placa não liga. Desconectada, se eu tivesse desconectada a Wi-Fi antes, a placa teria ligado normalmente. Só que antes de desconectar o Wi-Fi, a gente energizou a placa no secundário. É um procedimento padrão nosso. E ao energizar, a gente identificou o curto, né, no componente, que depois fomos verificar, e não era no componente em si, era no circuito, né, não era só no componente, era no circuito da plaquinha do Wi-Fi. Tá? Então a gente trocou a plaquinha do Wi-Fi do cliente, né, não recuperamos a plaquinha, trocamos, e trocamos o componente da placa que danificou. Esse componente foi trocado. E ao trocar o componente, a placa voltou a funcionar. Detalhe, só era visto esse defeito quando energizava a placa. Então, antes de energizar, eu medi o curto e não tinha curto nenhum na placa. Mas quando energizava, apareceu curto. Então, sempre que acontecer esse comportamento, energizou, apareceu curto. Mas não tem curto quando você tira a tensão, é porque algum dispositivo de acionamento está sendo acionado na hora que você energiza. E aí ele entra em curto. Tá? E evidencia o curto naquele momento. Beleza? Pegou essa plaquinha agora da evaporadora, já sabe, se tiver Wi-Fi, desconecta. Vale o mesmo para aquela Samsung Virus Doctor. Desconecta o Virus Doctor, para ver se a placa volta a ligar. Tá? No caso aqui, o defeito estava no Wi-Fi, na plaquinha do Wi-Fi. Trocamos a plaquinha do Wi-Fi, identificamos 2 componentes em curto, não vale a pena recuperar, nós trocamos a plaquinha. Placa reparada, 100% funcionando. Beleza? Então fica de olho agora. Sempre pegar um evaporador LG, ou até Samsung, tiver esses periféricos de teste, ionizadores, Wi-Fi, desconecta eles e vê se a placa volta a ligar. Você vai restringir o defeito ao periférico. O mesmo vale para motor, né? Para esses outros periféricos que vão conectados à placa. Tá ok? Se você já pegou defeito parecido ou nunca tinha visto esse defeito, deixa aqui nos comentários. Quero saber sua experiência com esse tipo de defeito na plaquinha do Wi-Fi. Se já pegou esse defeito, se não, deixa aqui nos comentários. E se essa aula te agregou algum valor, se você aprendeu alguma coisa nova nessa aula, eu peço que você deixe o joinha aí, né? Deixa o like, se você curtiu essa aula, e clica nessa setinha e manda naquele grupo de refrigeração que você participa. Essa aula vai ajudar outro refrigerista, outro técnico de eletrônica, outro climatrônico, outro técnico de refrigeração, que se depara com esse tipo de placa todos os dias, no dia a dia do reparo, vai poder agora fazer uma análise diferenciada nessa plaquinha, para quem sabe restringir o defeito dessas plaquinhas do Wi-Fi. Né? Trouxe com mais clareza para vocês esses caminhos, mas um teste bem simples de desconectar, você consegue restringir o defeito. Tá ok? Para seguir assistindo mais aulas como essa, basta apertar em algum desses vídeos que está aparecendo na tua tela. Fica com Deus, um abraço, valeu!